livro de Provérbios é o livro da sabedoria, é um livro sapiencial. E neste versículo nós temos coisas muito importantes para a nossa caminhada cristã. Ele diz que a vereda ou o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós estamos aqui numa jornada, numa caminhada cristã, enquanto discípulos de Cristo. E a Bíblia, ela nos instrui a melhor forma de nós agirmos, como nós devemos nos comportar, quais são os princípios do Evangelho. E aqui no livro da sabedoria, nós temos muitas coisas boas e importantes para a nossa caminhada cristã. Como eu disse, nós estamos numa jornada. Se nós voltarmos um pouco no versículo 14, ele vai dizer que existem dois caminhos são apresentados. Você tem o caminho do justo e você tem o caminho do perverso. E ele diz para que nós venhamos a evitar o caminho do perverso, o caminho do ímpio. Logo em seguida, você vai subindo a leitura, nós nos deparamos com o versículo 18, que vai dizer que a vereda ou o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É muito interessante porque nós temos três elementos aqui. Nós temos o caminho, nós temos o justo e nós temos a luz da aurora. São três elementos que, somados juntos, eles chegam a uma conclusão, que é o brilho, que é a luz, no seu apogeu, no seu auge, que é o brilho perfeito do sol. Isso é muito interessante para nós porque quando nós prestamos atenção no versículo, e lá está falando sobre o caminho ele é aquilo que liga um ponto ao outro. Quando nós queremos ir de um lugar para o outro, nós tomamos um caminho. E nós sempre vamos avaliar qual é o melhor caminho. Se eu quero ir para uma outra cidade, eu preciso tomar um caminho. E interessante que a Bíblia diz que existe um caminho. O caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele nos liga ao Pai. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Ele mesmo diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quando eu penso sobre o caminho, eu devo entender que o justo, ele anda no caminho que é Jesus, que liga o ser humano a Deus. Interessante que o apóstolo Paulo, ele diz que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através de Jesus Cristo. E também nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, nós estamos num caminho e esse caminho nos reconcilia com o Pai. Quando nós estamos no caminho, nós estamos justificados, porque o caminho do justo é como a luz da aurora. As nossas atitudes, os nossos atos não podem nos salvar, mas eles revelam a ação do Espírito Santo em nós. Eu não posso justificar a mim mesmo, porque se eu justificar a mim mesmo, se eu mesmo me tornar justo, então eu não preciso do sacrifício de Cristo. Mas como Cristo me justificou, então sim, aí eu sou justo diante do Pai. Interessante também, o apóstolo Paulo ele vai dizer, não existe justiça própria diante de Deus. Ele fala que Israel que buscou a justiça não alcançou, mas os gentios que não a buscaram alcançaram, porque a justiça não mediante as obras, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Então nós estamos num caminho e nós estamos justificados, não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Jesus fez por nós. E estando neste caminho, e estando justificados em Cristo, é interessante também que vai dizer que quem está no caminho, o justo que está neste caminho, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A aurora é um momento de transição, é assim como o crepúsculo. É um momento de transição entre o dia e a noite. A aurora é a transição entre a noite para o dia. E quando nós falamos de transição, nós falamos de processo. Porque no caminho muitas coisas acontecem. Nós temos muitas histórias, no caminho muitas coisas podem vir contra nós. Quando nós nos mexemos, as coisas ao nosso redor também se mexem. Algumas barreiras,
lutas, tempestades e assim por diante. Vocês se lembram que Davi derrotou o urso, derrotou o leão, enfrentou muitas coisas, mas enquanto ele pastoreava, enquanto ele fazia todas essas coisas, ele também arrumou o tempo para aprender a tocar a harpa. E essa harpa depois vai ser usada para louvar a Deus. Ele vai ser introduzido à presença de Saul para poder tocar e louvar ao Senhor ali, expulsando, meio que dando um alívio espiritual ali naquele ambiente. Eu estou querendo dizer, ao mesmo tempo que você tem lutas no caminho, você também tem coisas a fazer relacionadas ao reino de Deus. Então nós, quando falamos de processo, quando nós falamos de alvorada, de aurora, nós estamos falando de momentos de transição. É o momento em que você passa daqui para lá. Você está num caminho, e esse caminho ele vai apresentar inúmeras coisas. Então você está num processo, nós estamos num processo de conhecimento da palavra de Deus, de crescimento, de processo mesmo. A transição, a aurora, ela não é nem noite nem dia, ela é uma mistura dos dois, está em transição. Mas quando o sol se levanta na sua força, o que acontece é que ele brilha e ilumina todas as coisas, já não há mais escuridão. É isso que o versículo está dizendo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você vê o sol se levantando e ele vai brilhando um pouquinho mais, vai brilhando, até se tornar dia perfeito. Assim é a caminhada do justo, assim é aquele que está em Cristo Jesus. É aquele que passou das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, para o reino da luz. Então, se você estiver passando por um processo de aurora, de transição, ainda está um pouco escuro, ainda está acontecendo algumas coisas, não se preocupe. Deus, Ele é aquele que nos sustenta. Você está no caminho, você está praticando a justiça. Então, o nosso caminho é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Daqui a pouco o sol vai brilhar novamente. E aí quando nós atingimos esse processo de aurora, de transformação, e o sol volta a brilhar, é aquilo que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Ele diz, você não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, você não acende uma lâmpada e tampa ela com uma vasilha. Antes você a põe num candelabro para que ilumine a todos que estão ali. Portanto, essa luz, esse guia, esse poder de Deus que está sobre a vida daqueles que foram justificados em Cristo deve brilhar, o mundo deve enxergar isso. Então que nós venhamos ser essa luz, que nós venhamos a ser o sal da terra, a luz do mundo, que nós possamos suportar esses momentos de aurora, de transição, porque o sol logo vem.